Salve, salve, amigo pescador, amiga pescadora ou mesmo você que, assim como eu, é amante da natureza. Sejam todos muito bem-vindos em nome da preservação ambiental. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Góes, pescador esportivo e também biólogo. Quem vai conversar com vocês hoje não é o Rodrigo pescador, e sim o Rodrigo biólogo. No vídeo de hoje eu vou estrear um novo quadro para vocês, que é o Biólogo Responde. Um quadro na qual eu, como biólogo, irei responder dúvidas pertinentes à área da biologia ligados à pesca esportiva. E já começando hoje com um tema polêmico, que é o pesca e solte, a nossa famosa pesca esportiva, o segundo esporte mais praticado no Brasil, segundo as informações mais recentes. Pergunta que não se quer calar há décadas, desde que a pesca esportiva surgiu no Brasil. Pescar e soltar. Quando a gente solta o peixe, quando ele volta para a natureza, que tipos de sequelas esse peixe pode apresentar? Será que são sequelas que ele pode morrer? Coisas sérias que acontecem com o peixe? Ou será que ele fica debilitado só por um período e logo volta a, por exemplo, se alimentar, a se reproduzir, a ter a sua vida normal? Depende, pessoal. Depende do quê? De certas variáveis e condições na hora da captura e soltura desses peixes. Então eu vou comentar cada uma dessas variáveis com vocês agora. Bom, pessoal, vamos à primeira grande condição, a primeira variável para que a gente possa soltar o peixe com qualidade. O tipo de peixe, a espécie de peixe que a gente está pescando. Isso vai determinar a saúde posterior à soltura desse peixe. Por exemplo, os peixes do grupo dos lambaris aí, que são os caracídeos. Esse grupo de peixes geralmente são peixes mais suscetíveis a doenças, eles são mais frágeis fisiologicamente e morfologicamente, eles possuem uma estrutura corporal mais frágil, e quando a gente pesca esses peixes, inevitavelmente, os lambaris principalmente, quando a gente solta, muitos irão morrer. Mas isso é verdade, Rodrigo? Se a gente soltar lambari, praticar pesca esportiva com lambaris, eles podem morrer? Sim, a resposta é sim, infelizmente. Porque o lambari, que pertence a esse grupo de caracídeos, ele é um peixe muito frágil. Além de ele ser diminuto, ele possuir um pequeno tamanho, se a gente não tomar cuidado na hora de soltar o anzol dele, na hora de soltar com qualidade, rapidamente, esse peixe ele vai morrer. Porque por natureza, por si só, ele já é um peixe muito frágil. Então outro peixe, por exemplo, que nem o lambari, que é dessa família, dos caracídeos, que é o gênero Bricon, que é o gênero da piraputanga, por exemplo, da matrinchã, da piracanjuba, são peixes frágeis também, que a gente tem que tomar cuidado na hora da soltura. Por quê? Porque eles possuem um muco protetor no corpo, que a gente não pode remover completamente, que é um muco protetor de bactérias, fungos e esses parasitas que tem na água também. Então quando a gente solta um peixe desse gênero, a gente tem que tomar cuidado extra na hora de soltar. Então o tipo de peixe influencia no pesca e solte. Peixes como, por exemplo, o famoso pirarucu, que ultimamente tem sido peixes muito esportivos em pesca e pagues também. É uma polêmica ter esses peixes em pesca e pague. Por quê? Porque eles são peixes pulmonados, tá, pessoal? Eles possuem um pulmão rudimentar, primitivo, e eles respiram a cada 5, 10 minutos o oxigênio da atmosfera, tá? Diferente de outros peixes, eles precisam subir à tona, pegar o oxigênio da atmosfera para respirar. Quando a gente está brigando com um peixe desse, um pirarucu aí com um porte de 15, 20 quilos para cima, que vai exigir muito tempo para a gente ficar brigando com ele, ele não vai conseguir achar tempo para respirar, tá? Ele vai estar estressado durante a briga, quando a gente estiver pescando ele, e uma briga com peixe aí acima de 40 quilos, um pirarucu muito grande, pode estressar demais o peixe, ele ficar aí 20, 30, 40 minutos numa briga, e nesse período de tempo ele não respirou o ar atmosférico. Com certeza vai prejudicar o metabolismo desse peixe quando a gente devolver ele para o lago. Então a pesca de pirarucu em pesqueiros é polêmica. Ainda existem estudos que estão comprovando se isso é verdade ou não. Mas basta a gente ter um pouco de consciência.
Saber que o peixe respira oxigênio da atmosfera, para saber que quando ele estiver brigando, ele não vai ter tempo de respirar e ele pode sofrer as consequências depois que a gente soltar. Será que o pescador esportivo de pirarucus em pesqueiro sabe disso? Então, essa é a informação que eu trago para vocês aí. Por exemplo, os peixes do grupo dos bagres, tá? Que são os silurídeos, bagre, mandi, pirarara, caixara, pintado, jaú. Eles são peixes mais resistentes, tá, pessoal? Então são peixes que conseguem ficar mais tempo expostos ao ar atmosférico, às intempéries, né, de fora da água. Então a gente consegue ter mais tempo de manipulação desse peixe. Então esses peixes com certeza são mais resistentes do que os lambaris e esses grupos dos caracídeos. Outra variável importante que deve ser considerada, pessoal, é o tamanho dos peixes. Peixes muito diminutos, como peixes filhotes, pequenos lambaris, quando a gente faz o pesca e solte e solta eles na natureza de novo, eles podem morrer. Por quê? Porque eles são pequenos, o metabolismo deles é diferente, e quanto maior for o peixe, a tendência é que ele seja mais resistente. Isso não é uma regra, tá? Varia de espécie para espécie, mas o tipo de peixe, a espécie de peixe, junto com o tamanho do peixe, vai interferir na qualidade de soltura. Geralmente peixes menores são mais frágeis, enquanto que peixes grandes tendem a ser mais resistentes. Mas isso não é regra, tá, pessoal? Tem peixes que são grandes também, mas que são pouco resistentes, como por exemplo as cachorras e as bicudas, tá, pessoal? É um grupo de peixes que mesmo grande, eles são frágeis, então varia bastante. O tamanho do peixe interfere também na qualidade da soltura dele. Terceira variável, o tipo de anzol que a gente está utilizando na nossa pescaria. Se ele é muito grande, se ele tem farpas. Então, por exemplo, tem gente que vai pescar pirarara em pesqueiro e aí é meio ogrão, usa aqueles anzóis 5/0, 6/0. Para que isso, pessoal? Não precisa. Então a gente utilizar um anzol pequeno e sem farpa, como é a regra nos pesqueiros, mas a gente levando essa regra para o nosso dia a dia também, em rios, lagos, no mar, usar sem farpa e o tamanho do anzol adequado também vai garantir uma boa qualidade da soltura do peixe à natureza, a devolução do mesmo à natureza. Então, utilize anzóis de tamanhos adequados e sem farpa também. Quarta, e eu considero a mais importante variável para a gente se soltar o peixe: o tempo que esse peixe vai ficar exposto à atmosfera terrestre. Esse é um fator muito importante. Quanto menos tempo o peixe ficar exposto ao intemperismo do sol, do vento, a exposição prolongada à atmosfera terrestre, melhor para esse peixe. Menos danos respiratórios ele vai sofrer e danos internos de órgãos internos também. Então, quando for tirar o peixe da água, pessoal, é o tempo necessário para quê? Para a gente retirar o anzol, para fazer aquela foto legal e soltar o peixe de volta para a natureza. Isso com certeza a gente faz tranquilamente em 1 minuto, no máximo 2, tá, pessoal? Essa é uma variável que tem que ser muito considerada. Na próxima vez que você soltar o peixe, lembre-se disso: menos tempo de exposição na atmosfera terrestre. Quinta variável, pessoal: qualidade na manipulação do peixe. O que seria isso? Na hora que a gente for manipular o peixe para retirar anzol, tirar fotografias, ou mesmo na hora de soltar o peixe, tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, não deixar o peixe cair no chão, que isso com certeza vai machucar ele internamente. Não segurar ele pelas brânquias, tá, pessoal? Segurar sim pelo opérculo, que é aquela abertura lateral da cabeça dele, tomando cuidado para que na hora de colocar a mão a gente não encoste nas brânquias, que é o órgão respiratório do peixe. Não retirar o muco do peixe. Sempre que a gente for pegar o peixe, pessoal, a gente molhar a mão. Isso é uma coisa que poucos pescadores fazem, pessoal. Então é importante fazer isso. A gente molhar a mão para depois pegar o peixe. Pegar o peixe sempre com a mão molhada. Isso vai ajudar a não retirar tanto o muco dele. Então essa variável com certeza é muito importante. Qualidade na hora de soltar. Não deixar cair, não segurar ele pelas brânquias, né?
e não retirar o muco em excesso também. Sexta variável e polêmica também, porque a temperatura. Como assim temperatura? Temperatura do quê? Do peixe? Não, temperatura do ar. Isso mesmo. Quando a gente tem uma temperatura muito elevada, por exemplo, a gente está pescando no verão, temperatura de 35, 40 graus de temperatura lá na Amazônia, por exemplo, o peixe vai sofrer mais, pessoal, porque está mais calor, tanto na atmosfera como na água. Esse peixe já vai estar mais cansado, porque água muito quente, o metabolismo do peixe acelera demais e durante a briga com o peixe ele vai cansar mais. E assim que ser retirado da água, ele exposto a alta temperatura vai influenciar muito também na soltura dele. Assim como uma temperatura muito baixa também. Temperatura baixa, o peixe fica mais letárgico, ele fica mais lento. Então, o metabolismo dele vai desacelerar e isso vai trazer consequências para ele se ele demorar muito para ser solto. Então, se a gente está pescando num dia muito frio, tomar esse cuidado também, soltar o peixe rapidamente, porque ele vai sofrer com a temperatura baixa, tanto da atmosfera, quanto a condição que ele já estava vivendo ali. A água fria, né? Ele já estava mais letárgico, a gente brigou com ele, ele vai cansar mais, então ele deve ser devolvido com mais rapidez possível para o meio ambiente dele, tá ok? Variável muito importante também. Sétima variável, pessoal, quantidade de oxigênio dissolvida na água. Ué, mas o que tem a ver oxigênio dissolvido na água com a qualidade de soltura do peixe? Tudo a ver, pessoal. Um local que tem pouca oxigenação, por exemplo, um açude com água parada, o peixe é mais letárgico, o peixe tem o metabolismo desacelerado, mais lento. Então, é um peixe que ele já está debilitado, então a gente tem que pegar ele, soltar mais rápido possível. Um local que tem muita oxigenação, um tanque com muita aeração, o peixe, por natureza, ele vai ser mais ágil, vai ter mais saúde. Então ele é um peixe já saudável, pronto para ser solto com mais qualidade. Ele é um peixe que vai ter mais chance de sobreviver na hora de a gente for soltar ele. Mas lembre-se, no mundo animal sempre há uma exceção. Existem peixes que vivem em corredeiras. Por exemplo, as cachorras, as bicudas, que são peixes ágeis, sim, eles são muito ágeis. A briga deles é bem dinâmica com o pescador, mas eles cansam facilmente também. Então não adianta ter muito oxigênio dissolvido lá, porque para esse peixe a manipulação tem que ser rápida. Não quer dizer que ele vive no oxigênio pleno ali, que ele vai ter que ser solto com mais demora. É um peixe que, apesar de viver num lugar que tem muito oxigênio, que ele vai ter muita saúde, deve-se ser manipulado rapidamente com todos os cuidados. Soltar rápido. Sempre há exceções aí. Oitava variável, pessoal. Também eu considero uma variável muito importante, que é a extensão dos ferimentos provocados no peixe. A quantidade de danos que a gente causou ao peixe. Não tem jeito, pessoal. A partir do momento que a gente está pescando, que a gente colocou um anzol na água e o peixe pegou, ele vai sofrer algum tipo de ferimento. Entrou o anzol na boca, a gente já está causando ferimentos e danos físicos ao peixe. Infelizmente é assim, eu sou biólogo e eu tenho que falar, a gente está causando danos ao peixe, é verdade. A gente está pescando com anzol, está furando a boca dele. Mas o importante é a gente olhar, ver os danos causados pelos anzóis. Por exemplo, quem pesca com garateias, dependendo do dano causado pela garateia, se ela pegou no olho do peixe, se furou alguma brânquia por dentro, se pegou muitas garateias na boca, sangrou, rasgou o tecido muscular da boca dele, com certeza esse peixe vai estar mais vulnerável a doenças causadas por fungos, bactérias após a soltura, vindo a morrer também por esses ferimentos. Então a gente tem que estar sempre de olho na extensão do ferimento. Procurar sempre usar anzóis sem farpa, anzóis diminutos que sejam adequados ao tamanho do peixe que a gente está pescando, anzóis de qualidade também. Tem anzóis que são porcarias aí que machucam o peixe. Então, se a gente vê que o peixe tem muito ferimento, nem solte. A gente vê que o peixe está sangrando demais, que na hora da soltura ele já saiu meio cambaleando, ele já não seguiu o rumo dele direito, boiou,
com certeza esse peixe vai morrer. Não solte esse peixe, aproveite ele, coma ele. Infelizmente é assim, o tipo de dano que a gente causou no peixe, a extensão desse ferimento vai interferir sim ou não se ele vai viver. Então solte o peixe com a maior condição possível, mas o importante é soltar o peixe com o menor dano possível causado pelos anzóis. Quanto menos ferimento, melhor para o peixe. Nona e última variável, pessoal, que eu considero importante para que a gente solte o peixe com a melhor qualidade possível: piracema. Isso mesmo, piracema é uma variável. Quando a gente pesca na piracema, que é proibido por lei, a gente está submetendo o peixe a um estresse tremendo. Por quê? Primeiro, o peixe fêmea está ovado. A condição dele estar com ovas já é uma condição que o peixe vai ficar mais debilitado durante a briga com o pescador. Ele está com ovas, se alimentou bastante antes de ter essas ovas, para ter reservas energéticas para que ele consiga reproduzir. Esse peixe já vai estar cansado, porque ele vai estar subindo corredeiras no rio, tendo que vencer obstáculos para poder se reproduzir, e ainda mais com ovas dentro do organismo, do corpo dele, ele vai ficar mais debilitado na hora da gente soltar ele. Outra coisa importante, esse peixe pode soltar as ovas antes da hora, devido ao quê? Ao estresse da captura. A gente pegou ele, pescou ele, na hora de soltar, esse peixe vai sofrer um estresse tremendo. Ele pode até perder as ovas antes da hora de soltar, por conta do ferimento causado e do estresse que ele foi submetido durante a pescaria. A gente respeitando essas condições, essas variáveis na hora de soltar o peixe, com certeza a gente vai ter mais qualidade durante a pescaria. Tanto para nós pescadores, para o nosso esporte que cada vez mais vem crescendo a âmbito nacional e mundial, quanto também para o peixe vai ser benéfico, porque a gente vai ter mais quantidades de peixes vivos em rios, em lagos, represas, no mar, para a gente poder pescar. E afinal de contas, os peixes são nossos melhores amigos, né? Eles são os melhores amigos do pescador esportivo. Então vamos tratá-los com mais carinho, respeito, e com certeza, na hora que você for pescar o peixe, estiver retirando o peixe durante um pesque-solte, uma pesca esportiva, você vai lembrar desse vídeo do Corimba Louco e vai lembrar de alguma variável que eu falei para vocês, e a gente vai tomar mais cuidado na hora de voltar com esse peixe para o mundo aquático dele. Então, se inscreva em nosso canal aí, pessoal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal. Se gostou desse vídeo e de outros vídeos do canal, deixe seu like pra gente aí. O like é o nosso termômetro. Quanto mais like positivo tiver, mais feliz eu vou ficar e eu vou saber que o vídeo é bom, é de qualidade para vocês. E deixe o seu comentário também no vídeo. Se você gostou, não deixe de comentar, tá? E quando se inscrever, acione o sininho aqui do canto para receber as notificações dos vídeos. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal Corimba Louco. E não se esqueça, preservar é preciso, pessoal. O segredo é preservar. Até mais, amigo pescador, amigo pescadora. Se você não é pescador também, amante da natureza, um joinha para você também. E Corimba Louco neles aí. Até a próxima, pessoal.